As árvores são guardiãs silenciosas do tempo, algumas existindo há milênios e alcançando proporções que parecem desafiar a lógica. Mas até onde pode chegar o crescimento de uma árvore? Algumas são tão imensas que se tornam praticamente impossíveis de derrubar, enquanto outras, com troncos tão espessos, conseguem resistir a incêndios e permanecer de pé. Essas gigantes da natureza impressionam não apenas pelo tamanho, mas pela resistência e longevidade. A seguir, conheça algumas das maiores árvores do mundo, verdadeiros colossos que superam qualquer expectativa. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. 20º. Baobá. A primeira árvore da nossa lista é tão grande que pode armazenar quantidades inimagináveis de água dentro de seu tronco. Conhecida como a Árvore da Vida, o baobá é vital para seu ecossistema e para as comunidades ao seu redor. Essas árvores, com seus troncos grossos que armazenam água, desenvolveram uma relação simbiótica com pessoas e animais por milhares de anos. Imagine uma árvore que pode crescer mais de 24 metros de altura e atingir até 11 metros de largura. Tudo isso armazenando milhares de litros de água dentro de seu tronco. O baobá prospera em alguns dos climas mais severos do mundo, como a savana africana, onde a água é escassa. Ele não é apenas enorme, é um ancião. Acredita-se que algumas dessas árvores tenham mais de 3.000 anos. Com seus galhos emaranhados lembrando raízes, que lhes dão seu apelido de árvore de cabeça para baixo, o baobá é mais que apenas um gigante. Ele serve como um meio de sobrevivência para os animais que dependem de suas folhas, frutas e até mesmo sua casca. A fruta da árvore, às vezes chamada de pão de macaco, é um superalimento. Repleto de vitamina C, cerca de 6 vezes mais do que uma laranja, ela também é rica em antioxidantes e minerais essenciais, como potássio e cálcio. Até mesmo o óleo extraído de suas sementes é usado em produtos para cuidados com a pele e os cabelos. Em lugares como Madagascar e África do Sul, o baobá se entrelaçou nas histórias da cultura nacional, chegando a ser considerado uma árvore sagrada. De uma árvore que contém vida em seu tronco, agora vamos falar de um gigante que é considerado um tesouro nacional. 19º. General Grant. A árvore General Grant não é qualquer gigante, é um santuário nacional vivo, o único de seu tipo nos Estados Unidos. Orgulhosamente de pé no Parque Nacional Kings Canyon, na Califórnia, a árvore General Grant chama a atenção com seu tamanho incrível e significado histórico. Esta sequoia gigante de 81 metros de altura é tão alta quanto um prédio de 16 andares e tem uma circunferência no solo de mais de 32 metros. Seu volume de 1.320 metros cúbicos faz dela um dos maiores seres vivos da Terra. A árvore General Grant tem uma história rica. Ela foi nomeada em 1867 para homenagear Ulysses S. Grant, um general da Guerra Civil e o 18º presidente dos Estados Unidos. Mas a General Grant não é apenas uma figura histórica. A árvore também foi nomeada a Árvore de Natal da Nação pelo presidente Calvin Coolidge em 1926. Mais tarde, em 1956, o presidente Dwight D. Eisenhower a declarou um santuário nacional para homenagear os soldados caídos. Até hoje, ela continua sendo o único santuário nacional vivo. O que diferencia a General Grant não é apenas seu tamanho enorme, mas sua resiliência. Com idade estimada em cerca de 1.650 anos, esta árvore sobreviveu a séculos de desafios naturais, incluindo incêndios. A casca da sequoia, rica em taninos, a torna resistente ao fogo e a infecções fúngicas, o que é um dos fatores que permitem que estas árvores durem por tanto tempo. Enquanto nos despedimos da General Grant, é hora de ficar diante de uma árvore conhecida por seu status divino. 18º. Kauri. Nas antigas florestas da Nova Zelândia, há uma árvore tão reverenciada que é considerada a deusa da floresta. Nas profundezas dessas florestas, vivem as árvores Kauri, alguns dos seres gigantes mais antigos do planeta.
Essas árvores podem crescer até 50 metros de altura, com troncos enormes que se estendem por mais de 5 metros de diâmetro, tornando-as uma das visões mais impressionantes da natureza. Seus troncos retos e altos erguem-se em direção ao céu, perdendo os galhos mais baixos à medida que envelhecem, o que lhes dá sua icônica aparência lisa. Tanemahuta, a mais famosa dessas árvores, é conhecida como a deusa da floresta, na tradição maori. Esta árvore poderosa tem mais de 2.000 anos e atinge 51,5 metros de altura, com um tronco tão grande que são necessárias mais de 12 pessoas de mãos dadas para envolvê-lo. Essas árvores testemunharam milênios de história, desempenhando papéis cruciais tanto na cultura maori quanto no passado colonial da Nova Zelândia. A madeira das kauris era muito valorizada pelos primeiros colonizadores para a construção naval e construção, mas as árvores kauri não são conhecidas apenas por seu tamanho. Elas também produzem uma resina única semelhante ao âmbar, chamada goma kauri, que já foi valiosa para fazer verniz. Essa indústria de extração de resina prosperou no século XIX, mas desapareceu desde então. Hoje, essas árvores antigas enfrentam uma nova ameaça, uma doença que infecta as raízes e pode acabar matando a árvore. Graças aos esforços de conservação, as pessoas estão trabalhando duro para proteger esses monumentos vivos da natureza. Uma kauri pode alcançar os céus, mas a próxima árvore espalha suas raízes para bem longe. 17ª. Árvore de tule. Se você acha a altura de algumas árvores impressionante, espere até encontrar uma com um tronco tão grosso que é difícil acreditar que é uma única árvore. Na pequena cidade de Santa Maria del Tule, em Oaxaca, no México, você encontra a verdadeiramente espetacular árvore de tule. Este magnífico cipreste Montezuma, que se acredita ter mais de 2.000 anos, ostenta um tronco com a maior circunferência do mundo. Medindo impressionantes 42 metros ao redor, seu diâmetro estende-se por 14 metros. Embora sua altura exata tenha variado ao longo dos anos devido à sua ampla base, atualmente ela tem cerca de 35 metros de altura. O tamanho da árvore levou muitos a acreditar que era na verdade um aglomerado de árvores, mas os testes de DNA confirmaram que ela é de fato um único organismo. Conhecida na região como a Árvore da Vida, seu tronco áspero é conhecido por ter formas de animais, incluindo onças e elefantes. A história da árvore de tule é repleta de lendas. De acordo com a tradição zapoteca, ela foi plantada por um sacerdote chamado Pexoxa, que servia ao deus asteca do vento Ehecatl. Se a árvore de tule é famosa por sua grossura, a próxima árvore cria uma floresta viva que se estende além da imaginação. Se você está gostando do vídeo até aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. 16º. Timama marrimano. Não é apenas o tamanho de Timama marrimano que impressiona, é como essa árvore recordista pode se tornar seu próprio mundo. A Timama marrimano fica no distrito de Anantapur, em Andhra Pradesh, na Índia. Esta enorme árvore, um espécime de figueira de Bengala, detém o recorde mundial do Guinness da maior copa de árvore única, cobrindo impressionantes 20.000 metros quadrados de terra. As origens da árvore datam de mais de 550 anos atrás. De acordo com a lenda, a árvore cresceu de uma pira funerária depois que uma viúva chamada Timama cometeu sati em 1433. O termo sati se refere à antiga prática em que uma viúva se sacrificava jogando-se sobre a pira funerária de seu marido. Por causa de seu sacrifício, acredita-se que a árvore possui poderes místicos, especialmente para casais que buscam bênçãos de fertilidade. A copa enorme de Timama marrimano é sustentada por quase 4.000 raízes de suporte aéreo, dando a impressão de uma floresta em vez de uma única árvore. Essas raízes se torcem e enrolam-se em padrões complexos, tornando a árvore um labirinto natural. A complexa rede de galhos e raízes fornece abrigo para uma ampla gama de espécies, incluindo pássaros, insetos e pequenos mamíferos, criando um ecossistema próspero dentro de seus galhos. As raízes e galhos da árvore são atenciosamente cuidados pelos moradores locais. A comunidade ajuda a sustentar a árvore guiando suas raízes jovens usando varas de bambu, permitindo que as raízes cresçam na direção certa. Para os galhos mais pesados, que podem estar em risco de quebrar, eles colocam suportes de pedra para mantê-los estáveis e evitar danos. Além de sua beleza natural,
a árvore tem um profundo significado cultural. Um templo dedicado a Timama fica sob sua grande copa, e o local se tornou um destino de peregrinação para milhares de pessoas que buscam bênçãos. Rituais realizados sob os vastos galhos da árvore são considerados como capazes de trazer boa sorte, especialmente para a fertilidade. De uma árvore que forma um mundo próprio, prepare-se para testemunhar a força silenciosa de um abeto que arranha os céus. 15º. Abeto de Doerner. Escondida nas profundezas das florestas do estado americano de Oregon, há uma árvore que desafia a própria noção do que um abeto pode se tornar. Descoberta em 1989 e anteriormente conhecida como abeto de Brumit, esta incrível árvore atinge uma altura surpreendente de 100 metros. Mas não é só a altura que impressiona, ela também possui um tronco com 3,5 metros de diâmetro, tornando-a um dos maiores abetos do planeta. Nas profundezas de uma floresta antiga, o abeto de Doerner prospera no clima úmido e temperado do condado de Coles. Apesar de sua presença imponente, a história desta árvore é de uma resiliência silenciosa. Os 15 metros do ápice têm morrido lentamente, fazendo com que a árvore perca um pouco de altura ao longo dos anos. Mas mesmo conforme sua altura diminui, o volume absoluto do seu tronco, estimado em 230 metros cúbicos, continua a crescer. Esta gigante anciã faz parte de uma área protegida administrada pelo Estado, e os visitantes podem fazer uma trilha de 1,5 km pelas florestas de Oregon para chegar até ela. E enquanto o abeto de Doerner é bem alto, a árvore da chuva ganha na largura, deixando uma marca na terra sob ela. 14. Árvore da chuva. Você acha que uma árvore pode mudar o próprio solo em que está, enriquecendo tudo ao seu redor sem mover um galho? A árvore da chuva, cientificamente conhecida como Samanea saman, é uma árvore tropical impressionante que faz exatamente isso. Nativa da América Central e do Sul, e agora encontrada em regiões como Havaí, Tailândia e partes dos Estados Unidos, esta árvore se destaca por sua ampla copa em forma de guarda-chuva, que pode se estender por mais de 30 metros de largura e atingir alturas que ultrapassam 24 metros. Esta árvore enorme fornece sombra significativa, tornando-a popular em parques públicos e plantações ao redor do mundo. O que diferencia a árvore da chuva é sua capacidade única de fixar nitrogênio no solo. Este processo envolve a conversão de nitrogênio atmosférico em uma forma que beneficia outras plantas, enriquecendo naturalmente o solo. Suas folhas e sementes caídas decompõem-se em material orgânico rico em nutrientes, promovendo ecossistemas saudáveis ao seu redor. Além disso, seu robusto sistema de raízes ajuda a prevenir a erosão do solo, protegendo paisagens durante períodos de chuvas fortes. As flores da árvore, que lembram as da planta balão chinês, florescem durante a estação seca e atraem polinizadores como abelhas, pássaros e borboletas. Seus frutos, uma vagem com sementes, têm uma polpa doce e pegajosa apreciada tanto por humanos como por animais. Em algumas regiões, a polpa da fruta é até usada para fazer bebidas com sabor de alcaçuz. A árvore da chuva também é valorizada por sua madeira, que é durável e fácil de esculpir. Sua resistente madeira é usada na fabricação de móveis e tigelas tradicionais, especialmente no Havaí. Além dos usos estéticos e práticos, a árvore tem significado cultural em lugares como o Havaí, onde uma enorme árvore da chuva, conhecida como a árvore Hitachi, serve como um símbolo corporativo e atrai muitos visitantes. Depois de uma árvore que fertiliza a terra, agora vamos conhecer um gigante que escapou por pouco das mãos humanas para se tornar um monumento vivo. 13º. Sir Vim. Às vezes a sobrevivência de uma árvore é menos sobre força e mais sobre um golpe de sorte, e Sir Vim sabe disso muito bem. Nas profundezas da reserva florestal Evercreech, na Tasmânia, Sir Vim se destaca como um gigante entre as árvores. Este imponente eucalipto de fita, também conhecido pelo seu nome científico, Eucalyptus viminalis, atinge 91,3 metros de altura, ficando bem acima do solo da floresta. Com uma circunferência de tronco de 11 metros e um volume total de 180 metros cúbicos, o que torna Sir Vim verdadeiramente fascinante é a sua resiliência. Descoberto décadas atrás, ele escapou por pouco de ser derrubado durante tentativas de extração de madeira em meados do século XX.
A altura imponente desta árvore deixou os madeireiros maravilhados, levando à sua preservação e ao estabelecimento da Reserva Florestal Evercreek em 1977 para proteger este grupo de árvores notáveis. Com mais de 300 anos, a saúde de Sir Vin tem sido uma preocupação nos últimos anos, com sinais de declínio sendo observados. Mas enquanto Sir Vin permanece de pé e saudável, a próxima árvore deve lutar contra o tempo e a ação humana para sobreviver. 12. Merante amarelo. Nas florestas tropicais de Bornéu, fica uma árvore tão alta que, apesar de ter sido descoberta apenas recentemente, ainda assim já está em perigo. O merante amarelo, também encontrado em partes da Malásia e da Tailândia, é um dos gigantes da natureza. Essas árvores podem crescer a alturas incríveis, com uma espécime apelidada de Menara elevando-se acima de 100 metros, o que faz dela a árvore tropical mais alta conhecida no mundo. A árvore foi descoberta em 2018 na área de conservação de Vale Danum, na Malásia. Sua altura foi meticulosamente medida por meio de uma combinação de tecnologia a laser e escalada física. O tronco reto e fino de Menara constitui a maior parte de sua massa, com uma copa impressionante abrangendo 40 metros de largura. Apesar de sua grandeza, o merante amarelo é classificado como ameaçado de extinção devido ao desmatamento e perda de habitat. Nas últimas 3 gerações, cerca de 80% de sua população foi exterminada devido à exploração madeireira e atividades humanas. Isso tornou os esforços de conservação essenciais para a sobrevivência da espécie. A madeira do merante amarelo é de densidade média e é frequentemente usada para fabricar compensado, caixas e móveis leves, o que contribui para sua exploração na indústria madeireira. Além de seu tamanho e valor comercial, o merante amarelo desempenha um papel vital na natureza. Uma única árvore pode sustentar um pequeno ecossistema, abrigando mais de 1000 espécies diferentes de insetos, fungos e plantas. As frutas da árvore, equipadas com 5 asas, giram como helicópteros quando caem no chão, permitindo que as sementes cheguem mais longe da árvore-mãe, auxiliando em sua propagação natural. Em seguida, viajamos de uma árvore lutando por sua vida para uma que já alcançou o status lendário entre os gigantes da natureza. 11. Monarca perdida. Escondida entre as florestas de sequoias da Califórnia, há uma gigante tão enorme que tem madeira suficiente para rivalizar com florestas inteiras. A monarca perdida não é apenas mais uma árvore, é uma titã da natureza. Enraizada nas profundezas do Parque Estadual de Sequoias Jedediah Smith, no norte da Califórnia, esta enorme sequoia costeira impressiona até os entusiastas da natureza mais experientes. Com mais de 97 metros de altura e 8 metros de diâmetro, seu tamanho se torna totalmente aparente apenas quando você fica sob sua vasta copa. Esta gigante faz parte do famoso Bosque das Titãs, onde residem algumas das maiores sequoias costeiras da Terra. Descoberta em 1998 por botânicos, a monarca perdida rapidamente se tornou famosa não apenas por sua altura, mas pelo grande volume de madeira que possui. Estamos falando de quase 11.000 metros cúbicos de madeira, o que a coloca entre as maiores árvores em volume, embora a classificação exata dependa de como você mede esses troncos entrelaçados. Ao contrário de algumas outras sequoias, sua coroa é especialmente única, com galhos estendendo-se por mais de 21 metros, criando uma copa que lhe dá uma aparência de realeza. O que torna a monarca perdida ainda mais fascinante é o ecossistema que ela sustenta, desde a casca coberta de musgo até as numerosas plantas aéreas que fazem dos seus galhos a sua casa. Esta árvore é um mundo em si mesmo. Acredita-se até que algumas das plantas e samambaias que vivem nela nunca tocaram o chão. É uma verdadeira árvore da vida. Do imenso volume da monarca perdida, agora subimos a novas alturas com a Torre do Corvo, uma árvore envolta em neblina e mistério. 10ª Torre do Corvo. Escondida no alto de florestas envoltas em neblina, esta árvore desenvolveu seu próprio ecossistema muito acima do solo. A Torre do Corvo, um majestoso abeto Sitka, chama-te a atenção nas profundezas do Parque Estadual de Sequoias Prairie Creek, no norte da Califórnia. Descoberto em 2001 por Michael Taylor e Ron Hildebrandt, esta gigante imponente supera espantosos 96 metros de altura, embora medições recentes sugiram que ela pode ter crescido ainda mais,
possivelmente ultrapassando a marca dos 100 metros. A beleza da Torre do Corvo está não apenas em sua altura, mas em sua localização. A árvore prospera no clima carregado de neblina das florestas de sequoias da Califórnia, onde a umidade do ar alimenta seu crescimento. Coberta por uma mistura vibrante de musgos, líquens e até samambaias, a casca das árvores é um ecossistema próprio. Curiosamente, os galhos no alto das árvores às vezes desenvolvem seu próprio solo, o que permite que novas raízes cresçam dentro da copa. Como acontece com muitas árvores monumentais, a localização precisa da Torre do Corvo continua sendo um segredo bem guardado para protegê-la dos danos causados pelos visitantes. Enquanto a Torre do Corvo prospera na névoa, o centurião provou sua força contra os testes da natureza. 9. Centurião. Ficar em pé não é o suficiente nas terras selvagens da Tasmânia. Você tem que sobreviver. O centurião é um exemplo de como provar sua resiliência contra os testes mais ferozes da natureza. Este verdadeiro gigante natural está enraizado nas florestas enevoadas do sul da Tasmânia, dominando a paisagem com sua presença formidável. O centurião é um imponente Eucalyptus regnans, uma espécie também conhecida como cinza da montanha. Este espécime específico não é apenas uma árvore, é um monumento vivo. Descoberto em 2008, o centurião atualmente atinge mais de 100 metros de altura, tornando-o a mais alta árvore de madeira de lei conhecida no mundo. Ao mesmo tempo, ele é também a planta com flores mais alta do planeta. Apesar de sua aparência esbelta, a base do centurião tem mais de 4 metros de largura. São dimensões colossais que permitem que ele fique firmemente no solo da Tasmânia. Esta árvore enorme sobreviveu a algumas das piores ameaças naturais, incluindo o feroz incêndio florestal que atingiu a Tasmânia em 2019. Embora tenha sofrido queimaduras, o centurião mostrou sua resiliência ao continuar a se manter firme. Ele recebeu este nome da palavra latina para o número 100, em referência tanto à sua altura imponente como ao seu lugar na ordem das árvores de grande estatura descobertas pelos silvicultores da Tasmânia. Ele faz parte de um grupo seleto de árvores gigantes, protegidas pelas leis de conservação ambiental da Tasmânia. A árvore cresce em uma área cercada por outros eucaliptos imponentes, oferecendo proteção dos fortes ventos e raios, o que garante sua sobrevivência contínua. Em seguida, fazemos a transição da resiliência do centurião para um gigante que quase se tornou uma memória. 8. Neminah Logorale Mina. Com um nome que significa mãe e filha, Neminah Logorale Mina escapou por pouco de sua extinção. Este icônico eucalipto da Tasmânia, originário da região sul do país, atinge uma altura de 92 metros e é uma das árvores mais altas e majestosas da Tasmânia. Ela está no interior das florestas, perto da vila de Lona Vale, e recebeu esse nome de estudantes aborígenes de Sydney como parte de uma iniciativa cultural. De pé há mais de 300 anos, Neminah Logorale Mina resistiu aos desafios da natureza e da intervenção humana. Na verdade, ela quase foi derrubada durante operações de exploração madeireira na área. Felizmente, os esforços de conservação prevaleceram, e a árvore foi protegida pelas leis florestais da Tasmânia que protegem árvores com mais de 85 metros. Embora a espécie eucalipto da Tasmânia seja comumente cultivada para a extração de madeira e óleo de eucalipto, gigantes como Neminah Logorale Mina nos lembram da importância de preservar as florestas antigas. À medida que a história desta árvore persiste, descobrimos outra heroína menos celebrada. 7. Rei Stringy. Às vezes, gigantes passam despercebidos, e Rei Stringy é uma das provas disso. Este imponente Eucalyptus obliqua, um dos gigantes escondidos da Tasmânia, tem 86 metros de altura, quase a altura de um prédio de 28 andares, e projeta uma presença majestosa na floresta perto de Waiatinā. Com um diâmetro de tronco de mais de 4 metros e um volume total de 230 metros cúbicos, esta árvore enorme capturou a admiração daqueles que tiveram a sorte de encontrá-la. Ela faz parte de um conjunto de espécies conhecidas por sua casca fibrosa e áspera, que atua como uma armadura, protegendo-as do clima e de possíveis ameaças ao longo de séculos. A casca na base é particularmente robusta, oferecendo uma camada de defesa que permite que essas árvores prosperem no clima temperado frio da Tasmânia. O que é fascinante é que o King Stringy foi amplamente esquecido por anos, apesar de estar a apenas alguns minutos da rodovia principal da Tasmânia. Só mais recentemente é que a árvore chamou a atenção de exploradores e amantes da natureza,
tornando-se um ponto de admiração por seu tamanho e idade. King String não está sozinho. Ele faz parte de um grupo de 9 árvores enormes na mesma área espalhadas por um pequeno pedaço de floresta. Enquanto King String se protege com sua casca grossa, a próxima árvore protege o planeta. Sexta, Dinesia excelsa. Escondida nas profundezas da Amazônia, esta árvore imponente guarda o segredo para combater as mudanças climáticas. A Dinesia excelsa, também conhecida como angelim vermelho, ergue-se proeminentemente acima da densa copa da floresta tropical. Esta notável espécie de árvore foi descoberta atingindo uma altura incrível de 88,5 metros, tornando-se a árvore mais alta já registrada na Amazônia. Encontrada na Floresta Estadual do Paru, no Pará, ela é uma joia rara que prospera nas regiões intocadas da floresta tropical. O que torna essas árvores ainda mais extraordinárias é sua capacidade de armazenar grandes quantidades de carbono. De fato, uma única árvore como essa pode armazenar a mesma quantidade de carbono que 500 árvores menores, tornando-a crucial na luta contra as mudanças climáticas. Esta espécie faz parte da família das leguminosas, e além de sua enorme altura, seu tronco pode crescer até 10 metros de circunferência. Estima-se que essas árvores tenham entre 400 e 600 anos, o que as torna relíquias vivas de ecossistemas antigos. Apesar de sua idade e tamanho, os pesquisadores ainda não têm certeza do que permite que elas cresçam tão alto, mas alguns especulam que a localização das árvores no leste da Amazônia, onde as taxas de mortalidade são menores, contribui para sua longevidade. Chegar a essas árvores gigantes não é uma tarefa fácil. As expedições exigem viagens de mais de 200 quilômetros de barco e caminhadas a pé pela floresta selvagem. Os espécimes mais altos de angelim vermelho estão localizados nas profundezas de áreas protegidas, mas o desmatamento e as atividades de mineração ilegal continuam a representar uma ameaça a essas gigantes majestosas. Enquanto o angelim vermelho ajuda a combater as mudanças climáticas, a próxima árvore da nossa lista ajuda a sustentar a vida humana com seus recursos valiosos. Quinto, Shorea johorrensis. Por séculos, essa gigante criticamente ameaçada de extinção tem sido mais do que apenas uma árvore. Ela é uma fonte de vida, conhecida localmente como Seraya majau nas florestas tropicais do sudeste da Ásia. Esta gigante impressionante pode atingir alturas de mais de 65 metros, com o espécime mais alto registrado se estendendo até 82,4 metros. A Shorea johorrensis é conhecida por seu tronco cilíndrico reto, que pode atingir até 1,6 metros de diâmetro. Sua copa é um hemisfério extenso de vegetação exuberante que se ergue por cima da floresta, sombreando o solo abaixo e sustentando numerosas espécies de flora e fauna. A árvore também produz uma madeira vermelho claro altamente valiosa, apreciada por sua resistência e usada na construção e carpintaria. Um aspecto interessante da Shorea johorrensis é sua produção de resina damar, uma resina natural dura, usada historicamente para vedar barcos, fazer vernizes e mesmo como combustível de tocha. A resina é coletada fazendo cortes triangulares no tronco e esses cortes podem permanecer produtivos por até 30 anos. Infelizmente, esta árvore notável agora está listada como criticamente ameaçada, principalmente devido à exploração madeireira e à destruição do seu habitat. À medida que deixamos a rica história da Shorea johorrensis para trás, nossa próxima parada é a Tasmânia, onde uma árvore gigante reina com imponente beleza. Quarta princesa picabela. Escondida nas profundezas das florestas da Tasmânia, está uma árvore tão alta que parece tocar o céu, mas seu verdadeiro poder reside em sua força de sobreviver ao que poucos outros conseguem. A árvore princesa picabela, um espécime de Eucalyptus obliqua, se destaca por sua altura e significado notáveis. Atingindo impressionantes 88 metros, ela está entre as árvores mais altas do mundo. Encontrada no Vale Florentine, esta gigante imponente é uma prova da beleza e grandeza da flora única da Austrália. Árvores de eucaliptus oblíqua como a princesa picabela são conhecidas por sua resiliência e adaptabilidade, prosperando no clima frio e úmido da Tasmânia. Esta espécie é caracterizada por sua casca fibrosa e áspera, e seus troncos retos e altos. Ao longo de centenas de anos, essas árvores evoluíram para resistir aos incêndios florestais ocasionais,
com sua casca grossa fornecendo proteção contra as forças da natureza. A princesa picabela não é apenas uma parte impressionante da paisagem, ela desempenha um papel ecológico crítico. Árvores como esta sustentam ecossistemas inteiros, proporcionando um habitat para pássaros, insetos e outros animais selvagens. Enquanto a princesa picabela reina na Tasmânia, um gigante silencioso nos espera envolto pela névoa e pelo tempo. Terceiro tuia gigante do Lago Quinault. Sob os céus enevoados da Península Olympic está uma árvore tão antiga e imensa que resistiu à passagem de séculos e guarda em si histórias da natureza e da cultura. A tuia gigante do Lago Quinault é celebrada como uma das maiores árvores que não fazem parte do grupo das sequoias da Califórnia. Atingindo 53 metros de altura e ostentando um diâmetro de tronco de quase 6 metros, ela cativou visitantes por décadas. Estimada com mais de 1000 anos de idade, a gigante de Quinault é um lembrete de ecossistemas antigos que sobreviveram a séculos de tempestades, chuvas e a passagem de gerações. A forma colossal da árvore contém mais de 424 metros cúbicos de madeira. Sua casca espessa e resistente ao clima a protegeu das forças da natureza que poderiam machucá-la, tornando-a um símbolo duradouro de força. Enquanto se eleva em sua grande altura, o que torna este gigante ainda mais extraordinário é sua importância para a nação indígena da região, a nação Quino. Por séculos, a tuia gigante desempenhou um papel fundamental na vida de muitas tribos nativas americanas, fornecendo não apenas abrigo e materiais para canoas, cestos e roupas, mas também significado espiritual. Infelizmente, a mítica tuia gigante do Lago Quinault sofreu danos significativos devido às tempestades nos últimos anos, com parte de seu enorme tronco desmoronando. Dos guardiões misteriosos do noroeste do Pacífico, agora estamos diante de um verdadeiro colosso, incomparável em tamanho e grandeza. Segundo, General Sherman. Imagine estar ao lado de algo tão vasto que é como estar ao lado de um edifício de 26 andares feito inteiramente de madeira. Esta é a General Sherman. Esta árvore icônica, localizada no Parque Nacional das Sequoias, na Califórnia, não é apenas um gigante em tamanho, mas também em história. Crescendo há mais de 2.300 anos, a General Sherman atingiu uma altura impressionante de 84 metros. Mas não é apenas a altura que torna a General Sherman famosa, é o volume absoluto. Com um volume de tronco de aproximadamente 52.500 pés cúbicos, ela é a maior árvore viva da Terra em termos de volume. A General Sherman mede impressionantes 11 metros de diâmetro, tornando seu tronco enorme mais largo do que a maioria das ruas de uma cidade. Para se ter uma ideia, ficar ao lado dela é como ficar ao lado de um prédio de 26 andares. Pesando cerca de 1.385 toneladas, é difícil imaginar suas dimensões. Porque seu tronco é composto principalmente de madeira morta, a própria árvore continua a crescer, expandindo-se em mais de 1 centímetro de diâmetro a cada ano. Apesar de sobreviver por milênios, a General Sherman enfrentou os testes da natureza. Um grande galho caiu durante uma tempestade em 2006, lembrando os visitantes da fragilidade das árvores também. Deixando para trás a enorme Sherman, chegamos a uma árvore que desafia todas as expectativas, posicionando-se incontestavelmente como a árvore mais alta do mundo. Primeiro, Hyperion. Algumas árvores ficam escondidas não por mistério, mas por proteção, e a Hyperion é uma dessas gigantes secretas. Nas profundezas do Parque Nacional de Sequoias, a Hyperion é a árvore viva mais alta da Terra. Esta sequoia costeira atinge uma altura surpreendente de 115 metros, tornando-a mais alta do que muitos arranha-céus. Estima-se que tenha entre 600 e 800 anos. Apesar de seu imenso tamanho, a localização exata da Hyperion é um segredo bem guardado. Esta decisão foi tomada para proteger a árvore e seu ecossistema circundante do impacto humano excessivo, especialmente depois que o habitat começou a mostrar sinais de degradação devido ao tráfego de pedestres. O enorme tronco da Hyperion contém cerca de 526 metros cúbicos de madeira, o suficiente para ofuscar a maioria das outras árvores do planeta. Não somente a Hyperion é uma maravilha da natureza, mas também desempenha um papel crítico no ecossistema. As raízes profundas da árvore ajudam a regular o fluxo de água e evitar a erosão, enquanto sua copa alta fornece abrigo para uma variedade de espécies de plantas e animais. Além disso,
Sequoias como a Hyperion são essenciais na captura de dióxido de carbono, tornando-as inestimáveis na luta contra as mudanças climáticas. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.